Fala, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí novamente ao canal. Hoje eu quero falar sobre a importância do cristão de dizer não na hora necessária. Então o nome do título desse vídeo vai se chamar A Importância de Dizer Não. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas, principalmente cristão, né, que gosta sempre de estar fazendo bem ali, é dizer não para as pessoas. Porque quando você fala não, as pessoas ficam contrariadas, ficam chateadas com você, né, fica chateada com a gente. Quando a gente fala, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E a nossa jornada cristã, nós somos frequentemente chamados a dizer sim para Deus e para o próximo. Então a gente tem essa coisa, não, tem que dizer sim, porque senão você é como um chato, como um carrasco, como uma pessoa ruim. Eu tenho que dar um bom testemunho. E isso acaba forçando a gente a sempre dizer sim. Isso é um perigo. E o sim é para qualquer coisa. Às vezes até para ser levantado dentro da igreja. De repente o homem de Deus ali não está sob a direção de Deus, está da carne ali, porque eu gosto muito de você, e acaba te levantando a um cargo que você não está preparado. Então você tem que ter discernimento do Espírito Santo para saber se realmente aquele chamado é de Deus ou não para a tua vida. No entanto, também a Bíblia nos ensina que há momentos em que o não é necessário para a nossa fé e crescimento espiritual. Teve uma pessoa uma vez que me chamou para dar aula e eu não estava preparado e também não estava com o coração para aquele tipo de trabalho. Que a gente não pode falar assim, não era o momento, porque tu pode estar passando o maior dos apertos, mas se for de Deus, mais que você acha que não seja o momento, realmente vai ser porque Deus está contigo. Agora, quando tudo está ao contrário, você não está com o coração naquilo, as circunstâncias não estão apontando para aquilo, aí chega uma pessoa e fala, olha só, senti de Deus te chamar para você trabalhar aqui nessa área aqui. Cara, ora a Deus para saber se realmente Deus falou com essa pessoa ou não. Não é que essa pessoa esteja sendo usada pelo inimigo ou qualquer coisa assim. É porque simplesmente ela vê algo especial em você, gosta de você, de repente você é uma pessoa compromissada e fala assim, vou levantar o Leandro porque eu sei que o Leandro eu posso confiar. Mas isso não basta, isso é do homem, tem que saber se realmente é de Deus. Lembra do rei Saul? Deus não queria levantar o rei, mas o povo queremos o rei. Então Deus falou, escolhe, eles foram escolher o rei Saul. Então Deus foi e levantou um rei Saul, levantou pelo desejo do homem. Aí depois veio o rei Davi com o desejo do coração de Deus e foi levantado. E ainda assim Davi errou pra caramba, porque Deus não queria um reinado. Deus queria que ele fosse o pai daquela nação, conversasse pessoalmente e usasse os profetas. Mas eles preferiram imitar os outros povos e ter um rei. E aí caiu na espada de muitos reis ali de Israel. Vou dar alguns exemplos aqui da necessidade que nós temos de dizer não no momento certo. Primeiramente, dizer não ao pecado e à tentação. Primeiramente, né? Como aquela música que diz, todo dia o pecado vem e me chama. Então, todo dia ele vai bater na tua porta e você tem que dizer não, não, não todos os dias, cara. Para isso a gente precisa ter uma base bíblica, né? Tá buscando ali, lendo a palavra de Deus, tá em comunhão com Deus, senão não adianta. Por mais que você fale assim, não, mas a tua carne já está indo. O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, diz isso. Portanto, submeter-se a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O pecado, como eu sempre falo aqui em quase todos os meus vídeos, né, ele nos afasta de Deus e isso acaba nos impedindo de viver o propósito que Jesus tem para nós. Dizer não ao pecado é um ato de obediência e fidelidade a Jesus. E se diz, sabe o que? Discernimento. Uma das coisas que quando me converti foi pedir discernimento ao Senhor. O Senhor me dá discernimento para saber quem está falando, se realmente vem do Senhor ou não. Eu ouvi na fé, escutei uma pessoa falando isso, me encantei. E hoje o que eu mais peço é discernimento para chegar, saber se realmente aquele chamado é de Deus ou não, se aquele lugar ali é de Deus ou não para me ficar. Eu passei por algumas coisas aí um tempo atrás, assim, não estava me sentindo bem no lugar, falei para minha esposa pegada aquele local, falei, não era mais o nosso tempo. Ela foi, me ouviu, saiu, depois ela ficou, não, vamos voltar. Falei, não é mais o nosso tempo. Mas ela insistiu, para não ficar um racha, eu lá e ela cá, eu retornei com ela, e depois ela mesmo viu que não era mais o nosso tempo ali, que Deus já tinha outros ares pra gente, e agora tá tudo fluindo. Por quê? Discernimento. Eu falei, busca o discernimento, não deixa a tua emoção falar. Quando nós temos discernimento, vigilância e força do Espírito Santo para resistir às tentações que nos cercam todos os dias, como eu já falei, e isso daí, quando a gente fala não, a gente acaba recebendo uma dádiva de Deus, que é o quê? O amor, o carinho dele, né? E o principal, a fidelidade do Senhor em nossas vidas. Lembra de Jesus lá no deserto com o inimigo tentando, se joga daqui, transforma essa pedra em pão e come. Aí Jesus ia lá com a palavra de Deus e confrontava. Dizer não também às influências, isso daí principalmente as amizades, né? A Bíblia diz que as amizades corrompem bom costume.
Ah, e eu não estou falando daquelas amizades mundanas do sistema do mundo. Também estou falando delas, lógico, mas também estou dando um alerta para aquelas amizades dentro da igreja, daquelas pessoas que estão ali só por isso, só por causa de um clube social, porque tem os amigos, aquilo tudo, que a comunhão com Deus já está longe. E aí se torna um joio, sabe o que acontece? Acaba trazendo você também, você deixa de ser trigo para ser joio, porque você acaba sendo influenciado por essas pessoas. Então tome muito cuidado com as suas amizades, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. Ande com pessoas espirituais, pessoas que querem comunhão com Jesus de verdade. Eu passei minha juventude todinha na igreja, me converti praticamente com 19 anos e eu sei muito bem o que é isso. Eu já andei com pessoas que não queriam nada com Deus, super gente boa, estava ali na igreja, meus pais viravam para mim e falavam assim, pode andar, que são pessoas legais, são pessoas da igreja, mas muitas das vezes fazia coisas que eram pior do que as pessoas lá de fora do mundo. Então tome muito cuidado. Lembre-se do que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 33, que diz assim, não se deixeis enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. As pessoas e os ambientes com as quais nos relacionamos, né, a gente para bater um papo, conversar, pode influenciar demais a nossa fé, os nossos valores. Os coaches mesmo aí do mundo, aí do sistema mundano, eles falam que você é influenciado pelas 5 pessoas com quem você anda, mais ou menos assim. O que eles querem dizer é o seguinte, que se você andar com uma galerinha que só vai fazer coisas que não agrada a Deus, por mais que você no início fale assim, pô camarada, não faz isso não agrada a Deus não. Daqui a pouco você vai estar cedendo um pouquinho, vai estar rindo aqui, vai estar brincando ali e vai estar fazendo as mesmas coisas que eles. E em vez de você trazer eles para Deus, eles vão levar você para o sistema do mundo. Eles vão afastar você da comunhão com Deus. Ah, mas se eu não andar com eles, eu não posso alcançar eles. Opa, é igual o TIM. Já viu essa TIM Sem Fronteira? O sinal da TIM? Só que o sinal da TIM Sem Fronteira é mentira, né? Mas o Espírito Santo é sem fronteira. Você em casa, orando pelos seus amigos que estão lá no mundo, ó, que estão fazendo um monte de coisa errada. Sim, o Espírito Santo ele pode alcançar essas pessoas. Pode ir lá e buscar elas. Então não vem com esse papo que tem que andar junto para alcançar eles, não. Oração, meu irmão. Orar, entra no quarto, ora pelo teu amigo que está preso nas drogas, na adultério, qualquer outra coisa assim que Deus vai lá e vai alcançar. Dizer não às influências negativas é proteger a nossa mente, filhão, nosso coração e tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou seja, nos protege daquelas coisas que nos deixam longe daquilo que nós mais amamos, que é o nosso Senhor. Isso inclui escolher amizades sábias, né? Pessoas que principalmente gostam de falar bastante de Deus, ainda que gostam de debater, mas está falando de Deus, está com um debate legal, essas pessoas você tem que falar, cara. Evite conteúdo assim que pode prejudicar o seu coração, a sua mente e busque ambientes que edifiquem a sua fé. Ande com pessoas de Deus. Na minha juventude eu só andava com pessoas de Deus. Minha mãe até falava, você entrou para a igreja, ficou igual uma bilolada, não conversa mais com as pessoas fora da igreja. Eu conversava, mas a amizade mesmo, assim, para ter papo, sair, me desculpe, mas era só com as pessoas da igreja. Porque quando eu ia conversar com pessoas fora da igreja, era só piadinha, era só indireta, ficava observando, esperando furo meu para me criticar, para me julgar. Então eu sempre dei preferência às pessoas de Deus. E louvo a Deus pela minha liderança de juventude, que me ensinaram muita coisa. Eram muitos carrascos mesmo, né? Pegavam pesado com a gente ali, mas eu sou muito grato a eles. Tiro o exemplo de Ló, que morava em Sodoma, lembra? Ele sofreu as consequências das influências negativas daquele lugar. Perdeu a mulher dele, virou uma estátua de sal, as filhas passaram por todo aquele caos, ele teve que abandonar a casa, e isso por misericórdia, porque o anjo do Senhor livrou ele e a família dele. Livrou a mulher também, mas a mulher foi desobediente e olhou para trás. Então não olhe para trás na caminhada da sua vida, siga em frente. Não ande com pessoas erradas. Não olhe para suas amizades do passado. Não faça como a mulher de Jó. Outra coisa que nós precisamos também dizer não é o nosso egoísmo e a nossa autossuficiência. A Bíblia mesmo fala isso, né? Que nós devemos negar-se a si mesmo e tomar todos os dias a nossa cruz. Ou seja, todo dia temos que nos negar a nossa carne. Porque muitas das vezes a nossa carne, muitas das vezes não, todos os dias, toda hora a nossa carne vai querer voltar lá no passado, querer fazer aquelas coisas que a gente fazia. Porque a carne, ela é inimiga do Espírito. A carne quer pecar, a carne quer te convencer a fazer coisas erradas, né? A Bíblia diz que a carne ela é fraca, ela não resiste, mas o Espírito é forte. E o Espírito Santo de Deus, junto com o teu Espírito, eles vão se entranhar e você vai conseguir tanto derrubar o inimigo da nossa mente, que fica ali no nosso coração tentando nos derrubar, e também vai nos ajudar a derrubar nossa carne, nosso desejo, nossas vontades.
O egoísmo e a autossuficiência nos impede de confiar em Deus, porque você quer tomar toda a situação. Não, eu vou resolver, eu vou fazer, e deixa Deus ali no canto, se eu precisar eu chamo Ele. Eu até fiz um vídeo sobre isso, procura aí no canal que você vai ver, sobre essa autossuficiência, né, de querer resolver tudo, de querer resolver os problemas todinho, não deixa Deus agir. E isso nos impede de confiar em Deus, e se a gente não confia em Deus, a gente não consegue servir ao próximo. Então dizer não a nós mesmos é um ato de humildade e entrega a Deus. A palavra de Deus é bem clara: maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito é você que confia em você mesmo, porque você é homem. Quantas pessoas aí que falam que não vai fumar mais e continua fumando, que falam que não vai adulterar mais e continua adulterando, que falam que não vai jogar mais e continua jogando? Dá para confiar em si mesmo? Dá para confiar em qualquer um? Se você não consegue muitas das vezes confiar em você mesmo, eu tenho certeza que tem coisa que você fala assim: não vou fazer mais isso, e daqui a pouco você se pega fazendo. Ou então tu fala assim: poxa, eu vou fazer isso daqui a pouco, aí quando chega daqui a pouco você procrastina e joga mais para frente e não faz. Por quê? Não dá para confiar em nós mesmos. Nós somos inconstantes. Em todo o tempo a gente fica mudando nossos pensamentos. E quando eu digo não à minha autossuficiência, eu declaro para Deus que eu estou abrindo mão dos meus desejos e planos para servir a vontade de Deus e os planos dele, que é amar o próximo como a mim mesmo, como a nós mesmos. E o maior exemplo disso é Jesus, que se entregou na cruz, renunciou a si mesmo por amor à humanidade. Ele desceu do céu, ele se tornou homem, sentiu esse mau cheiro do pecado, ele sentiu a distância de Deus naquela cruz, quando ele recebeu nossos pecados e passou tudo isso por amor a nós. Então o mínimo que a gente tem que fazer é isso também, se negar por amor a Ele. Lembre-se que o não do cristão não é um ato de egoísmo ou rejeição, mas sim de demonstração de amor com Deus e compromisso com a sua vontade. E que o Espírito Santo nos dê sabedoria e coragem para dizer não quando necessário. Eu tive muita dificuldade na minha juventude. Hoje, às vezes, quando a pessoa consegue me envolver bastante, assim, pergunta alguma coisa, e aí eu fico meio sem graça, eu acabo dizendo sim sem pensar. Mas é muito difícil. Geralmente eu viro para a pessoa e falo assim: não, depois eu te dou uma resposta. E às vezes eu falo sim, mas como tem o WhatsApp, essas coisas, eu logo volto atrás e falo: poxa, cara, não vai dar para fazer mais isso não. Lembro de um pessoal da minha família que queria fazer um churrasco, né? Aí eu fazia aniversário junto com o ex-marido da minha prima. E aí eles começaram a falar: pô, vamos fazer tudo junto. Só que assim, o churrasco deles ia rolar cerveja pra caramba, um monte de coisa. E os pessoal lá da igreja não ia curtir essa festa, não ia ser meu aniversário, ia ser praticamente o aniversário do camarada, ia ser só um coadjuvante ali. E aí eles me envolveram ali naquele dia na casa da minha mãe. Eu fiquei sem graça de dizer não, minha esposa só me olhando, falei: tá bom, vamos ver e tal. Aí quando eu cheguei em casa, não deixei nem eles consultarem o preço de nada, contando comigo, já cheguei e mandei mensagem dizendo que eu não ia dar, que eu desisti. E ainda bem, porque nessa festa aí teve uma confusão, eu não fui, mas teve uma confusão que a família é rachada até hoje. Discernimento. Eu soube dizer não. Ainda que conseguisse me envolver e disse sim naquele momento, mas eu sabia que logo depois eu poderia correr atrás de dizer não. Só não podia deixar fazer isso em cima da hora, né? Que se eu falo que sim, aí pronto, eu teria que vir. Mas dava tempo de acertar isso. Então tenta essa estratégia, quando você ficar preso sem conseguir dizer sim ou não. Agora, quando é algo que em cima da hora, tem que respirar, teria arrumar um jeito de falar. Nem que você joga pra cima da tua esposa: não, vou conversar com a minha esposa primeiro e tal. Mas faça isso. Não esqueça de dizer não ao pecado, de dizer não para tudo aquilo que te afasta de Deus, para que a gente possa viver uma vida que glorifique o nome dele aqui nessa terra. E agora eu vou ficando por aqui. E se você gostou dessa mensagem, não deixe de compartilhar ela com alguém que você saiba que está passando por isso, que tem essa dificuldade, que você vê que essa pessoa é muito influenciada por pessoas que não conseguem às vezes dizer não, fica ali fazendo coisa que nem quer. Envie essa mensagem para ela. Se essa mensagem também serve para você, deixa no comentário, comenta alguma coisa aí. Deixe um joinha se gostou do vídeo também. Deixe um testemunho se quiser também. E toda semana eu coloco aqui vídeos falando da palavra de Deus. Fica um apelo aqui para vocês, que vocês se inscrevam no canal, que vocês possam compartilhar e me ajude a pregar a palavra de Deus para esse mundão aí através da internet, que essa ferramenta que é excelente, tá bom? E eu vou ficando por aqui, já ficou o pedido de inscrição, agora fica com o meu abraço, mas o importante, fica com Deus.